A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em Colossenses capítulo 3 e verso 3, Novo Testamento. Colossenses 3:3, hein? Vamos lá. Em Colossenses capítulo 3 e verso 13, Colossenses 3:13, está escrito assim, ó: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Deu para compreender aí? Bom, claramente a Bíblia está nos ensinando uma maneira certa de fazer com as pessoas, de perdoar, de procurar suportar. Porque infelizmente, irmãos, vamos ter muito disso. Então temos que aprender a conviver com eles. Amém? Bom, estamos falando de conflitos no lar. Nós já falamos aí sobre Sara e Agar, Rebeca e as suas noras. Também falamos no segundo áudio Jacó e Esaú, José e os seus irmãos. E ontem nós falamos de Moisés e Arão e Miriam, e também de Davi e a esposa. Hoje nós vamos falar de Davi de novo. Então nós vamos, abra sua Bíblia aí em 2 Samuel 12:11. Velho Testamento, 2 Samuel 12:11. Vamos lá? Estou procurando aqui na minha Bíblia. 2 Samuel capítulo 12 e o verso 11, que é o versículo chave aqui de entendermos a situação, né? Diz assim, ó: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei o teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Na realidade, isso aqui é um castigo que Deus estava permitindo na vida de Davi. Porque Davi, ele brincou com o pecado. E brincar com o pecado é uma coisa muito séria. Você que é pai de família, você que é mãe, você que tem um lar, procure não trazer para dentro do seu lar coisas pecaminosas. No caso que Davi se apaixonou por Batseba, Batseba era uma mulher casada. Aconteceu que ele, tendo relação sexual com Batseba, ele trouxe a ira de Deus sobre a sua casa. Você quer isso? Você quer trazer a ira de Deus para sua casa? Acredito que não. Por quê? Porque quem é que quer ter Deus irado? Ninguém quer ter Deus irado, então não vai mexer com ele. Mas acontece que Davi não se importou com Deus. Ele trouxe a ira de Deus para a casa dele. E pior, ele planejou o assassinato, a morte do esposo dela, para poder ficar com ela. E foi o que aconteceu. Mas a criança que ela estava esperando morreu, e Davi foi castigado. O castigo foi que, da mesma maneira que ele roubou uma ovelhinha de um homem pobre, ele também seria roubado. Então, é o versículo que nós lemos aqui de 2 Samuel, capítulo 12 e 11. Assim diz o Senhor, tá vendo? Não foi boca de qualquer um. Quem tá falando com ele aqui é o profeta Natan, né? E o profeta Natan diz para ele no verso 11 de capítulo 12 de 2 Samuel. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa. Quer dizer, alguém da família dele se levantaria contra ele. Olha só, sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei a teu próximo, e qual se deitará com as suas mulheres perante este sol. Então, o pecado dele teve, irmãos, um acerto. Deus teve um acerto de contas com ele. Por isso que é perigoso a gente trazer para dentro do nosso lar a ira de Deus. Amém? Esse aqui é um pequeno conflito que Davi trouxe para toda a sua casa. Por quê? Para toda a sua casa. Porque um dos filhos dele, Absalão, se levantou contra ele. Ele perdeu o reinado. Teve que ser expulso da onde ele estava e foi morar na casa do inimigo. E toda a sua casa ficou dispersa. Tudo que ele tinha num dia, no outro já não tinha mais. Por quê? Tá certo que mais pra frente, se nós formos ler a história, Deus restituiu. Só que tudo isso ele passou por causa da desobediência a Deus. Complicado, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos.
o que passamos aí pela frente. Temos que vigiar, né? Vamos para a segunda historinha? A segunda historinha aconteceu lá em Esther, capítulo 1. Vamos lá? Vamos procurar Esther, capítulo 1? Esther, nós vamos ler aqui sobre a história dela. Estou procurando aqui também na minha Bíblia, né? Eu não deixo separado, né, meus irmãos? Eu gosto de procurar juntamente com vocês. E o tempo que eu estou demorando para procurar aqui, ó, vocês já devem ter achado aí. Mas hoje eu estou com uma Bíblia aqui um pouquinho diferente. Achei. Esther capítulo 1 e verso 12 diz assim, ó. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito enfureceu-se e ardeu nele a sua ira. O que aconteceu aqui? A briga de um casal. O rei queria mostrar, não que fosse um material, mas queria mostrar a beleza da sua esposa. Ele queria mostrar para todos a beleza da sua esposa. E aconteceu que ela recusou-se a aparecer. Ele, por ser rei, foi humilhado. E aí o que ele fez? Ele recusou ter ela. Recusou não ter mais ela ali como esposa. Óbvio que nós não vamos fazer isso com as nossas esposas, nem as esposas fazer com os esposos. Mas qual é a lição que aprendemos aqui? A obediência, ela tem que ser seguida, porque a obediência é a melhor arma contra o mal. Para que não haja um mal contra a sua vida, a obediência tem que acontecer. E muitas das vezes deixamos de obedecer, né? A esposa quer que você esteja com ela num certo lugar, você não quer. O esposo quer, você não quer. Aquela discordância, não entra num assunto certo e começam a ter contendas, discussões, aonde o inimigo entra. Aqui o rei Assuero, ele teve que dispensar Vaste. A rainha perdeu, irmãos. Perdeu tudo que ela tinha ali. O que ela ia fazer? Ela não era um troféu dele, mas ela poderia chegar ali e mostrar. O bem mais precioso que o rei queria mostrar era ela. E ela recusou-se. E isso acontece conosco, quando Jesus quer nos mostrar para o mundo e a gente recusa. Podemos perder essa bênção. Deus quer nos mostrar para o mundo que é possível largar o pecado, que é possível largar os vícios. Deus quer mostrar você para o mundo que você pode ser muita coisa, mas você não quer, você não deixa. Então nós aprendemos na primeira história que Davi suscitou a ira de Deus na sua família por causa do seu erro. E nós aprendemos na história de Assuero e a rainha Vaste que ela recusou ser mostrada. E nós não podemos recusar de Deus ser mostrado. Deus quer mostrar que você está brilhando. O que você quer fazer? Se esconder. É lícito? Você acha que isso é lícito? Não é. Cuidado com as suas escolhas. Amém? Acredito que você tenha aprendido com todas essas histórias aí, né? São pequenas reflexões para você pensar. Mas eu quero finalizar aqui com Provérbios capítulo 18. Vamos lá? Abra a sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 18. E o verso 13, que diz assim, olha só, 18:13. Responder antes de ouvir, astúcia é, e é vergonha. Então você não sabe do que está acontecendo e já vai logo descendo a paulada. Vai pagar preço. Quer ver outro? Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então aprenda a conversar. Com esses dois versículos você vai compreender claramente como tem que agir. Eu quero finalizar hoje, meus irmãos, deixando para você um versículo atrás do outro, tá? Para que você não se esqueça desse estudo e possa aprender claramente. Olha só. Primeiro, Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor. Quer dizer que se você tiver uma resposta calma, responda com delicadeza e saiba, com inteligência. Aí sim, você desvia de você o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Tá vendo? E Provérbios 18:13, que diz assim, ó. Responder antes de ouvir, estultícia é. Quer dizer, é tolice você responder antes de ouvir. Você nem sabe o que eu vou perguntar e já responde antes. Então é tolice. E é vergonha. Então qual é a maneira que você tem que agir? Finalizando, Colossenses capítulo 3 e verso 13. Assim você vai ter que terminar cada assunto que você tiver na sua família.
suportando uns aos outros. O filho, a filha, a mãe, o pai, os irmãos, os tios, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ah, é? Você tem uma reclamação contra ele? Vai lá, perdoa. Não, aqui não se... Não, vai lá e perdoa. Mas você não está entendendo, você não conhece. Não, não, vai lá e perdoa. Essa é a ordem. Tá entendendo? Bom, eu finalizo hoje, meus irmãos, e creio que você aprendeu um pouquinho aí, certo?